Olá, boa noite, povo abençoado de Deus, paz e graça. Mais uma noite aqui no canal Arena Apologética para um Trocando Ideia. Está já nos bastidores o entrevistado dessa noite e vai ser bênção. Ontem esteve aqui conosco o irmão Leandro Couto, falando sobre a ciência aponta para Deus. E hoje tem a ver com a ciência e com a Bíblia. Então, a ciência e a Bíblia. Então, hoje temos um outro tipo de trocando ideia com relação a Deus, né? Porque nós aqui do canal Arena Apologética defendemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e hoje vamos mais uma vez falar sobre as Escrituras. Você que está aí no chat, olha, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Chama aí a galera, chama seus amigos, compartilha, deixa o seu like. Vocês que vão entrar, estão entrando aí, já ativa o sininho, se inscreva no canal para vocês não perder nada. Então, grandes debates aí estão vindo pela frente e também trocando ideias, pessoas assim importantes para levar a palavra de Deus para a apologética. Então, ficam aí conosco. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Antes de chamar o nosso convidado aqui, do Play. Boa noite. De novo, Bíblia e Ciência. Aqui no canal só fala de Bíblia, né? Então, vamos falar mais de ciência. Então, hoje é Bíblia e Ciência. Ontem a ciência aponta para Deus. Presta atenção aí do Play. Som. Senhor Miranda, Fabião Muanda e a Fátima Oliveira. Olha, boa noite, gente. Chama a galera que já o nosso entrevistado vai chegar aqui. Um abraço também, né, para o pastor Elton Maia, está nos bastidores aí, justamente torcendo e assim, vendo, né, qual a expectativa de todos vocês aí para essa entrevista de hoje. David Marques, boa noite. KFS, boa noite, gente. Orlando, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar um... E, pessoal, aguarde aí. Vamos, daqui a pouco, vamos chamar ele. Boa noite, irmão Emerson de Oliveira, paz e graça aí. Olá, pessoal, boa noite, Sandra. É um prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Beleza, eu ajusto aqui. Pessoal, um grande prazer estar com vocês de novo aqui, tá? No Arena Apologética, tá? E boa noite a todos aí. Seja muito bem-vindo aqui, irmão Emerson de Oliveira. E pode ficar à vontade, tá bom? Pode discorrer tudo que for necessário. Deixa eu deixar um versículo da palavra de Deus aqui antes de fazer aí dar a oportunidade para se apresentar a nós. Salmo 139, no verso 6, diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance.
é tão elevado que não o posso atingir. Em Colossenses 2, no verso 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Nós temos, assim, o cuidado, o zelo pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. E quando entramos no assunto da ciência também, eu acredito que dá mais ênfase e mais valor pela Bíblia Sagrada. Eu, como cristã, né, eu vejo que a ciência traz mais a valorização das Sagradas Escrituras, porque eles vão atrás das evidências ali. Mas vamos deixar esse negócio de ciência, porque eu não sou cientista. Vamos deixar para o irmão Emerson de Oliveira aí falar um pouco mais. Se apresente para nós e fala um pouquinho. Perfeito. Pessoal, bom, quem não me conhece aí, né, meu nome é Emerson de Oliveira, eu sou criador do Logos Apologética, que é um dos maiores blogs, modéstia à parte, de apologética do Brasil. Já explicamos o que é apologética, né? Apologética. Pessoal, se eu estiver falando rápido aqui, você me avisa, tá? Porque às vezes eu falo rápido assim, então, para a gente entender, tá bom? Eu adoro responder perguntas, tá bom? Então, apologética, o que é? É mostrar evidências da fé cristã, né? Mostrar que a fé é racional, né? O William Lane Craig escreveu um livro sobre isso, mostrando que a fé é racional, né? Ao contrário do que alguns céticos querem apregoar, a fé cristã é totalmente racional e lógica, né? Então é isso que nós fazemos. Apologética é isso, vem do grego, significa apologia, né? Que significa dar uma resposta àquele que pergunta, a todo aquele que pergunta sobre a fé e as evidências. Então, temos aí o canal também, né, do Logos Apologética, temos aí um tempo já no caso, graças a Deus estamos crescendo aí, né, porque nossa missão é exatamente mostrar, né, defender o cristianismo, explanar, né, no caso, as evidências, cristianismo puro e simples, ao estilo do C.S. Lewis, né, porque muita gente pergunta, Emerson, o seu canal é católico, o seu canal é protestante, né, eu explico. Eu tenho um público dos dois lados. Eu tenho um público grande, católico e evangélico, protestante, né? Eu não gosto. Você tem protestante que vai ver. Quem quer discutir essa questão do catolicismo, protestantismo, temos o Fórum do Logos para isso. O meu objetivo aqui é falar das evidências da fé cristã, no estilo da apologética clássica, né? Que o William Lane Craig faz e outros, né? Grandes da história, né? Então nós estamos aqui para falar sobre história, né? Eu amo falar sobre história, ciência, né? Porque meu blog tem muito disso. Eu divulgo cientistas, eu divulgo pensadores que não tem no Brasil, né? Muita gente tem sempre, é preciso, primeiro de tudo aqui, antes de que nós começarmos, definirmos bem o que é ciência e o que é fé, o que é religião, tudo isso. Porque senão nós vamos causar confusão aqui. Na verdade, as pessoas podem entrar em confusão, né? Nós já explicamos aqui que ciência tem a ver com os estudos naturais, né? No caso. Oi, a Fátima aqui é minha irmã, tá? A Fátima Oliveira é minha irmã. Boa noite, Fátima. Então, isso. Então, é o seguinte, a ciência tem por objetivo lidar com experimentos, analisar o mundo natural. A ciência não tem por objetivo provar nem desprovar a Deus. É preciso deixar isso bem claro, tá? O que é a Bíblia? A Bíblia tem o objetivo da Bíblia é provar a ciência provar a Bíblia? Não. São conhecimentos, ramos diferentes, mas que não se conflitam, não se entram em conflito. É preciso deixar isso bem claro. Nós vamos explicar que a fé também não é uma fantasia, um conto de fadas, como esses ateístas querem passar a ideia, né? Nós vemos que a fé cristã, eu já disse que o cristianismo é uma religião, sim, mas não é uma religião como as outras, porque ele é baseado na pessoa real, histórica, de Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. Isso já foi dito, até historiadores seculares já admitem. Não estamos aqui para provar cientificamente a fé, tá? Eu não vou aqui provar que Deus existe no laboratório, no tubo de ensaio. Ninguém faz isso. Não é esse o objetivo. Mas também a fé não é um conto de fada da sua cabeça. Não é como crer no Papai Noel, crer numa fada do dente. Isso já foi explicado, tá? Quem ainda for alegar isso aí está totalmente desatualizado, tá? Porque eu aqui não vou falar muito, eu vou tentar
Vou falar aqui sobre fontes, vou falar sobre autores, citações, mas aqui é uma apresentação. Quem quiser saber mais, já tem o blog do Logos que fala sobre tudo isso que eu vou falar. O canal já tem vídeos sobre cientistas falando sobre a questão de a Bíblia, a fé, a ciência vai contra a Bíblia, o que é isso? A criação e tudo mais. Outra coisa, pessoal, um equívoco que muitos cometem, a Bíblia não é um tratado científico, a Bíblia não tem por objetivo ser um manual científico, tá? Eu já ouvi pessoalzinho aí falar, mas a Bíblia tinha que ter a fórmula, a teoria da relatividade ali, a Bíblia tinha que ter já a cura de todas as doenças, a Bíblia teria que antever a ciência, né? Pessoal, isso é ridículo. Quem fala isso não entende nem de ciência nem de religião, como disse o Einstein, né? Porque, pelo amor de Deus, a Bíblia tem por objetivo mostrar a revelação da salvação por meio de Jesus Cristo. Pronto. Falar que o homem veio do Éden, o paraíso perdido, né? Nós temos o caso da queda, esse é o objetivo, no caso. É claro que Gênesis não já explicamos isso muitas vezes no Logos, né? Gente que adora falar, o Gênesis é uma cópia de mitos babilônicos, Gênesis é uma cópia de mitos sumérios. Não, não é. Ambos provêm de uma mesma fonte comum. O que é isso? Gênesis, ele tem por objetivo demonstrar na visão de um autor, de quem estava na Terra, porque foi escrito por Moisés, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, no caso, todas aquelas, vamos falar assim, ele consultou fontes, né, ele consultou a história, no caso, da criação do universo, né? Porque quando a Bíblia diz ali, no princípio Deus criou os céus e a terra, o universo já estava ali, criado por Deus, já estava ali no princípio. Então, ali vai falar da Terra, da cosmovisão ali, do caso ali. Não é anticientífico isso, não tem nada anticientífico na Bíblia. Outra coisa, você não pode julgar a Bíblia pelo conhecimento moderno. Você vai cair num erro de categoria aqui. É como se eu usar um livro de receita para falar de física. Está entendendo? Não dá. Então, veja bem, pessoal, é preciso que nós entremos bem na definição aqui para não cometer equívocos. Eu já vi gente falando, puxa vida, a Gênesis ali, o Sol foi criado no quarto dia, aquela coisa e tal. Já explicamos tudo isso. Eu não vou repetir aqui. Eu só vou falar coisas que eu não disse em vídeos anteriores. Então, é preciso que a gente entenda bem isso. Quer dizer, né, no caso, nós vemos lá, no primeiro versículo, no livro de Salmos, nós lemos, né? Ele fundou a terra sobre os seus lugares estabelecidos, cobriste-a de água de profundeza como vestimenta. Né? As águas pararam acima dos próprios montes. Montes passaram a subir, vales planos passaram a descer. Está lá no Salmo 104, 5 ao 8. Será que os montes realmente sobem? Né? Encontram-se eles, às vezes, submersos no mar? O livro de ciência popular, em inglês, diz, desde os tempos primeiros até o presente, o perene processo de formar e demolir montanhas tem continuado. As montanhas não só se originaram do fundo de mares desvanecentes, mas, a miúde, estiveram submersas por um longo período após sua formação, então se relevaram. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, enquanto outras cosmologias da antiguidade diziam coisas absurdas, nós vimos aí, o Leandro falou ontem muito bem, sobre como que os antigos viam o Sol como Deus, né? A Lua como deusa, e tinham nomes de Deus. Não. Na visão cristã, na cosmovisão cristã, os astros não são deuses criados. Eles são criados por Deus, ou seja, Deus não está dentro do universo, Deus está fora do universo. Deus não é uma criatura, não é um Zeus, um Hércules, nada disso. Por essas falhas de entendimento é que muitos ateístas cometem equívocos e fazem uma caricatura da fé cristã. Porque se eu for dialogar com um ateu ou um ateísta, né, nós vamos entender os termos, senão nós vamos falar de coisas diferentes aqui. Né? Então é preciso entender o que cada um está falando, senão você vai estar falando inglês ou vai estar falando português. Então é preciso entender aqui como nós estamos falando. Então, enquanto outras cosmologias diziam lá que deuses batalharam, sangraram para criar o universo as pessoas foram criadas do sangue ali, no Deus que sangrou, a Bíblia não diz nada disso. É totalmente diferente. E por isso é única. Né? Já demonstramos como a Bíblia é única. Né? Não é mais um livro no mercado. Né? Nós vemos que é único. Isso que eu estou falando, pessoal, não sou só eu falando, são estudiosos que se debateram sobre isso há centenas e centenas de anos. Não é um ateuzinho de YouTube que dá um palpite ali, sabe? Eu estou diferenciando ateu de ateísta, hein? Não estou falando que tem ateu que respeita a fé cristã.
entende o valor da Bíblia. Então ele sabe que o quê? Que a Bíblia, no caso, tem a função, o objetivo da Bíblia é isso. Mas ela vai também de acordo com a ciência. Eu já tenho um artigo lá no Logos, fala Gênesis, a questão do dia, né? Como o Leandro falou aí, o dia na Bíblia nem sempre significa 24 horas. O Ion, a palavra Ion em hebraico, pode ser eras, né? Então, evidentemente, é claro que eu aceito tranquilo que o universo tem 13 bilhões de anos, 14 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos. Isso não tem problema, né? Não é um dogma de fé, né? A minha teologia, parte da minha teologia é católica, mas eu respeito os irmãos protestantes, respeito as pessoas, os protestantes, todos respeito, porque todos temos a mesma visão nesse ponto. Tem aqui são divergência teológica, mas isso não é de menos. Eu estou falando aqui sobre a criação do universo, a visão cristã. Qual cosmovisão é mais adequada à realidade? O ateísmo ou o teísmo? É isso que nós estamos falando aqui. Então, se nós formos entrar se você for examinar, já vi ateu, vai falar, mas me mostra aí provas científicas da existência de Deus. Você vai encontrar o quê? Evidências da criação. Se nós examinarmos a criação, como os cientistas chegaram à conclusão? Quando você examina a conclusão, as evidências, os fatos, você pode chegar à conclusão que Deus existe. Aí sim você vai chegar à conclusão. E o Deus cristão, por várias conclusões, vários exames, que a Bíblia diz o seguinte, examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, a Bíblia não manda você ser colocar como é que é? Aquele cavalo, ser cego, não examinar as coisas. Não, a Bíblia manda você pesquisar, ser inteligente, né? Então, eu já vi muitas dessas pessoas fazendo esses equívocos. Então, quando nós vemos lá outras cosmologias antigas, elas falavam, por exemplo, lá que a Terra está em cima do casco de uma tartaruga, né? Então, quando dá terremoto, quando a tartaruga anda, quando dá terremoto. Um exemplo. Então, a Bíblia diferencia por causa disso, né? Ela mostra que Deus é o Criador, né? Deus é o Criador e mantenedor, né? Agora, se Deus usou a teoria da evolução, se Deus não usou, isso é factível, Deus pode usar o que ele quiser, né? O mecanismo que ele quiser. Nós já mostramos, já falamos sobre isso, recapitulando, que a teoria da evolução não vai contra a fé cristã. O que vai contra a fé cristã é o naturalismo ateu, que é o quê? Ele tira Deus da equação. Ele tenta dizer que tudo é por meio natural, a origem da vida, que eles não... o ateísmo dificilmente consegue explicar isso, o cientificismo, a origem da vida. Então, nós vemos que tudo vem de Deus. Deus é o sumo bem, é o ipsum esse, né, como diz o latim, é o sumo bem. Ele é autoexistente. Todas as coisas são contingentes. Todas as coisas passaram a existir, né? Nós já explicamos aqui do argumento Calam. O William Lane Craig formulou esse argumento Calam muito famoso, que diz, tudo que começa a existir tem uma causa, né? O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Nós já explicamos que esses argumentos são fortíssimos, é simples e fortíssimo. Então, por vários outros exames, você vai chegar à conclusão que Deus existe. Deus é o Deus cristão, vou falar assim, né? Eu gosto de falar melhor assim, dessa forma, né? Mas, Sandra, se quiser me interromper, fazer pergunta, ou falar, pode ficar à vontade também. Vamos iniciar aí as perguntas, porque a gente quer aprender, aproveitar, né, cada momento aqui, a oportunidade do irmão estar aqui conosco. Irmão Emerson, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, eu acredito que muitos aí no chat estão aí querendo saber, por que a Bíblia é exata quando fala de assunto de ciência? Fique à vontade. Bom, como eu já disse, a Bíblia não pretende ser um manual, um tratado científico. Isso é um equívoco, né? Por isso que alguns criacionistas, fundamentalistas, esse termo é meio... Nós temos que ser fundamentalistas, mas não fundamentalistas radicais. Porque nós temos que ser fundamentados na palavra de Deus, exatamente, fundamentalista. Só que esse termo ficou mal entendido. Dá a impressão de um cara fanático, fundamentalista. Não é isso. Nós somos fundamentalistas racionais, no sentido racional. O que acontece? Nós já falamos aqui, por exemplo, né, no primeiro versículo da Bíblia, nós lemos, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. Houve o tempo em que os cientistas debatiam acaloradamente quando se houve algum princípio ou se a matéria sempre existiu. Em 1979, contudo, a revista Time disse:
A maioria dos astrônomos aceita agora a teoria de que o universo teve um instante de criação. A teoria da grande explosão soa muito similar à história que o Velho Testamento sempre tem contado, né? Então, contudo, tem aparecido às vezes que a Bíblia aparentemente diz uma coisa e a ciência outra. Está errada a Bíblia? Não, embora às vezes os que afirmam ensinar a Bíblia estivessem enganados. Ou seja, nós vemos aqui que cientistas interpretando fatos científicos cometeram equívocos. Aristóteles, por exemplo, que é um dos maiores pensadores da humanidade, dizia que nós temos não sei o que lá, parece que 35 ou mais dentes na boca, algo assim. Ele também disse coisas absurdas. E não é por isso que ninguém vai pensar Aristóteles por causa disso. Cientistas cometem equívocos, minha querida. Porque cientistas são pessoas interpretando fatos, não são deuses, não são lá do panteão lá irrefutáveis. Não, cientistas, muitas vezes por coisas políticas, como é o caso, por exemplo, não quero aqui estender o assunto, do aquecimento global, entendeu? Dessa polêmica, a questão do aquecimento global. Claro, sou contra a poluição, claro, contra tudo mesmo. Tem pessoal desse tipo aí que já fez. Não precisa me chamar de senhor, viu, meu querido? Ser só Deus. Que já tentou falar, fez isso por questão política, defendeu essas ideias por questão política. Então, ideias vieram mudar. Como eu já falei aqui, teve na época que os cientistas pensaram que o universo era eterno. E nós hoje sabemos que ele tem princípio, e isso corrobora a Bíblia, corrobora o argumento Kalam, que mostra que é impossível você retroceder no passado infinitamente. O Kalam, quem não conhece o argumento Kalam, ou o argumento cosmológico, que tem vários, né? Ele não tem por objetivo, o Kalam, demonstrar Deus cristão. Você vai chegar a essa conclusão por outros meios. Quer dizer, você vai saber que somente um ser pessoal, imaterial, espacial, eterno, e que com vontade que teve ação, é o Criador, chegou ao passo de criação, né? Então nós vemos isso. Então a Bíblia, ela vai de acordo sim, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui que no caso, quando nós vemos que algo entra em conflito, não é a ciência com a Bíblia, é a falsa interpretação da ciência com a falsa interpretação da Bíblia. Porque ateístas adoram falar que defendem a ciência, né? Defende a ciência. Isso é errado, né? O que eles são, esse pessoal que fala? Porque a ciência, ela não tem por objetivo mostrar a verdade, descobrir a verdade. A ciência trata de experimentos, meu Deus do céu. A ciência trata de hipóteses e teses, entendeu? A ciência não tem por objetivo provar algo sobrenatural. Ela vai analisar as evidências. Então nós vemos o quê? Já falamos dos argumentos aqui, o ajuste fino do universo, a questão, como o Leandro falou, do DNA, da informação. Eu já vi um amigo aqui perguntando do design inteligente. Eu já tenho uma opinião sobre isso. Eu não defendo totalmente o design inteligente, tá? Eu dou direito de resposta a eles no Logos, já tenho direito de resposta. Olha lá. A teoria do design inteligente tem a questão a ver, o que eu acho, ela não tem por objetivo dizer que Deus criou tudo. A teoria de design inteligente, ou os defensores, mostram que ela é apartidária nesse ponto. Ela tem por objetivo mostrar que existe uma informação por trás de todas as coisas. Realmente, porque é necessário, como John Lennox, que é um grande matemático cristão, cientista, diz, é necessário uma mente para criar. Porque veja, como diz o livro do Frank Tura, que preciso ter mais fé para ser ateu, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, dizer que a matéria se organizou, né, se auto-organizou, porque lembra, só então, gente, pessoal, o Big Bang é uma explosão, é uma expansão do universo, tá bom? De tudo que é criado, é uma expansão. Isso corrobora, de certa forma, a Bíblia. Não é verdade? Sendo que o padre George Lemaitre foi o criador, o que desenvolveu, mostrou a teoria do Big Bang, desenvolveu a teoria do Big Bang. Inclusive para a admiração de Einstein, né? No caso, né? Que formulou aí. Então nós vemos o seguinte, que há mais evidências corroborando a visão bíblica do que a visão ateísta. É por isso que eu sou cristão. Veja, então quando alguém fala assim, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de uma caricatura. Mas os países evoluídos são ateus. Isso é uma caricatura das grossas. Primeiro, que números não provam nada. Mesmo que o mundo inteiro fosse ateu e só eu cristão, isso não prova coisa nenhuma.
Porque números não provam coisa nenhuma. Se fosse assim, os nazistas, na Segunda Guerra, que eram a maioria, tinham razão naquela teoria maluca deles. Números não provam coisa nada, pessoal. Isso é argumento ad verecundia, argumento da multidão. O país mais rico é ateu. Ridículo, ridículo. Ateísmo não tem nada a ver com desenvolvimento social, não tem nada a ver com economia. Ateísmo é uma posição neutra que alega que Deus não existe. Afirmação, negação de Deus. Então, pessoal, e outra coisa, esses países que eles dizem ser ateu... Aliás, o Brasil está ficando muito bem, graças a Deus, muito obrigado. Esses países que eles dizem, Suécia, Noruega, tudo, eles tiveram formação cristã. Eles tiveram formação cristã. Agora, para um ateu ter razão nesse ponto que ele falar que um país ateu é desenvolvido, ele teria que pegar para mim, me mostrar um país. Eu estou aqui falando desafio, hein? Me mostre um país do zero que foi ateu, desde o começo. Mas não pode ter uma influência na dica de nada. Certo? Você vai ter que tirar toda a influência, qualquer influência cristã ocidental dele. Aí sim, se ele for desenvolvido, chegar lá no ponto, aí eu vou ver que você tem razão. Mas a Suécia não vale, querido. A Noruega não vale, porque esses países tiveram influência cristã na ciência, na cultura, na forma... Então, já expliquei isso, não vale, tá bom? Então, a Bíblia não vai contra a ciência, porque nós vemos lá, por exemplo, qual a origem de tudo isso, né? Qual o começo? Nós vemos lá, desde o Antigo Testamento, que até a medicina era aplicada. Nós vemos em Levítico, por exemplo, as leis culturais, as leis de saúde, né? Como beneficiaram as pessoas, né? Então, quando a Bíblia toca nesse ponto, né, essa questão de que da ciência, de eventos naturais, ela é correta. Ela não tem por objetivo demonstrar fórmula científica, mas ela é correta por quê? Existe o livro da natureza e o livro de Deus. O livro da natureza é a natureza em geral, como de Santo Agostinho, que nós vemos. E o livro de Deus é a Bíblia, né? São ambos harmônicos, em harmonia, harmônicos, não entram em conflito, né? O que entra em conflito, já falei, o que é cientificismo? É esse pessoal aí que diz que a ciência a fonte descobre toda a verdade, nós só podemos confiar na ciência, porque tudo que for fora do método científico nós não podemos confiar. Isso é absurdo, né? Isso é cientificismo, é você tomar a ciência pelo que ela não é. A ciência, ela trata de experiências repetitíveis. Como disse o Leandro ontem, você não pode provar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ou que Júlio César existiu. Isso é coisa da história. Assim como também Deus, você vai chegar... Então, irmão Emerson... Uhum. Desculpa. Então, irmão Emerson, o irmão não acredita... Irmão, não acredita, assim, que há fatos que nas escrituras existe fatos científicos, na verdade? Mas é claro, a Bíblia faz... O irmão não acredita que nas escrituras, na Bíblia Sagrada, não contém fato científico, porque, assim, eu vejo, assim, que contém, no meu ponto de vista, contém fato científico, porque existiam crenças na época, né, que lá atrás, e acredito que existia cientista que estavam escrevendo ali na época, escrevendo algo que eles descobriam. Então, para mim, né, no meu olhar hoje, eles eram cientistas. Quando eles descobriam algo, corria atrás, pesquisava e falava. Então, é claro que há uma grande diferença, né, da crença nos dias de hoje. Mas na época da Bíblia, eu acredito sim que contém fato científico. Não, eu não disse que não há fatos científicos. É claro que há fatos na Bíblia. A Bíblia trata tanto do assunto natural, do mundo natural, como do mundo sobrenatural. Só que a Bíblia não tem por objetivo anteceder as descobertas científicas. E esse termo cientista é um termo meio moderno, não se encaixa bem. Eu não falei que a Bíblia... Claro que a Bíblia contém eventos, e tudo que a Bíblia relata é correto. Eu disse que as interpretações podem ser equivalentes. Por exemplo, já falei essa questão do Gênesis. Tem pessoas que acreditam que a Terra tem 6 mil anos. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acredito, tranquilo, aceito que a Terra tem 4,5 bilhões de anos.
Eu estou dizendo das interpretações, eu não estou em nenhum momento dizendo que Gênesis é mito, mitologia falsa, não é nada disso que eu falei. Eu já expliquei tudo isso no logo. Eu disse que é exato, corretamente entendido, a Bíblia é correta. O que o autor quer dizer? A Bíblia é revelação inspirada de Deus, é real, certo? E sim, contém, eu vou citar aqui alguns, tá? Só para deleite de vocês. Por exemplo, a Bíblia e a ciência discordam? Onde outras cosmologias encontradas nas religiões têm o mundo nas costas de tartarugas, que eu já falei, ou a Terra sendo resultado de lutas entre deuses, a revelação bíblica é bastante consistente com a ciência. Isso não quer dizer que a Bíblia seja justificada pela ciência. Antes, é a ciência que é vindicada pela Bíblia. Considere o seguinte, eu vou trazer informações muito interessantes para vocês. Olha só, né? A forma redonda da Terra, né? Então, lá em Isaías 40, 22, diz o seguinte: ele é o que está sentado sobre o círculo, ou globo, ou da Terra, cujos moradores são como gafanhotos, que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Eu não vou citar todos os versículos, só vou citar o versículo número, tá? Não vou falar o que ele está dizendo. Já falamos sobre isso, o que Isaías diz ali no caso. Sim, os hebreus não tinham uma palavra para esfera. Então, realmente, ele estava dizendo da redondeza da Terra. Tá? Isso não quer dizer, puxa, a Bíblia antecipou que nós sabemos que a Terra é redonda. Mas sim, como é inspirada por Deus, o autor utilizou a palavra que ele mais se aproximava ali, certo? Ali no caso. A Terra está suspensa no nada, né? Então nós vemos lá em Jó 26, 7, que diz: ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a Terra sobre o nada. Outro fato científico corrobora a Bíblia. Fala que a ciência corrobora. As estrelas são inumeráveis, né? Então diz lá em Gênesis 15, 5, né? Vocês vão ver lá que olhe para os céus, elas são incontáveis. Fala sobre a existência de vales nos mares, né? Porque lá em 2 Samuel diz o seguinte, então os canais do mar apareceram, do mar apareceram. Os fundamentos do mundo foram revelados pela repreensão do Senhor ao sopro de suas narinas, 2 Samuel 22, 16. A existência de fontes nos mares, né? Olha lá, nos 600 anos da vida de Noé, no segundo mês, se abriram os comportas do céu, se abriram. Está lá em Gênesis 7, 11. Vocês podem procurar, e se vocês quiserem essas referências, eu passo para vocês. O Ronaldo aqui está perguntando as narrativas literais de Gênesis. Qual foi o dia em que foi criada a água? Né? Olha, o Ronaldo, eu recomendo que você veja o artigo lá no Logos, que fala exatamente dia a dia, exatamente o que mostra a ciência, tá certo? De Gênesis lá no caso, mostra exatamente o que corrobora a ciência. Mas é preciso tomar cuidado para não interpretar o Gênesis totalmente, como na nossa mentalidade moderna, certo? Senão pode cair em equívoco, certo? Vocês estão me ouvindo aí? Parece que a Sandra... Sandra, alô? Olá? A Sandra parece que saiu do ar. Alô, vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo a Sandra. Eu não sei se ela saiu do ar, ela que é a moderadora aqui. Os adventistas e alguns protestantes defendem que foram desliterais. Eu já falei que isso é uma questão de interpretação, mas eu já falei que nem sempre é assim, né? Não são dias de 24 horas. A palavra Yom em hebraico pode significar eras, né? Então, para mim, tranquilo, né? Que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Isso não corrobora a evolução naturalista, ao contrário do que alguns pensam, que eu já falei que a teoria da evolução não é o problema, mas sim o naturalismo, né? Entendeu? Alô, Sandra? Parece que saiu do ar aqui. Não, teofísica. Você pode falar aí para mim mais sobre isso? O que quer dizer? Alô, vocês estão me ouvindo? Vênus, marciana? A arqueologia demonstra verdade em detrimento. Sim, eu não é preciso diferenciar exatamente criacionista, literalista. Não sou literalista, né? É preciso entender no sentido correto ali, né?
Senão você vai tender a interpretar a Bíblia no sentido moderno, ou Gênesis, não é por aí não, né? Eu estou sozinho aqui porque eu não estou vendo a Sandra, tá, pessoal? Então, não sei se vocês estão me ouvindo, eu não estou tendo recall aí, o feedback do pessoal aí, tá? A Sandra parece que saiu do ar aí. Mas eu estou vendo o chat aqui, pelo menos. Ó. Qual a sua opinião sobre conciliar a construção das pirâmides com a ciência? Afinal, foram quantas vezes mais... isso não tem... vai contra, alguma forma, contra a Bíblia, né? Essa questão você falou das pirâmides, eu gosto muito disso, da história. E já falamos sobre isso, que a Bíblia não tem por objetivo falar da idade da Terra, essa questão toda, né? E tudo mais. Não tem nada a ver essa questão de 6.000 anos, tá? Eu não estou conseguindo ver as perguntas. O pessoal está perguntando. Não, Davi Marques, eu já expliquei isso aí sobre essa questão de outros deuses. Por favor, vá lá no Logos. Tem um artigo que fala assim, por que eu não creio em Thor? Como você está falando aí, outros deuses, tá bom? Não tem como explicar aqui. O objetivo aqui é falar da Bíblia e ciência, tá? Mas eu não estou vendo a Sandra. Eu não estou vendo ela. Ela está aqui na sala? Pessoal, não... Ok, mas eu não estou vendo a Sandra. É como se fosse o passageiro controlando o ônibus, né? Eu acho que ela saiu aí do ar, ó, né? O que é preciso entender, pessoal? Sandra, voltou? Oi, O que aconteceu? tá ouvindo? Toma, você sumiu. O que aconteceu? Eu sumi? Sumiu, Tá eu me não estou te ouvindo vendo. agora? Tô, mas Tá eu me pensei que vendo? você... Só ficou eu aqui. Não, não, eu Só tava foi aqui abduzido. e a Sandra foi abduzida imagem pelo... não aparecia. E Eu eu pensei que só ficou eu aqui. ouvindo, vendo o chat. Oh, meu Deus, não some mais não. Fica aí, abençoada. Não some não. Não Mas seja rebaixada. é a internet mesmo aqui, Ah, bom. fica Não, olha, oscilando. o A Davi Marques internet está fica oscilando, perguntando ainda aqui. bem que eu não caí, né? Tá. Isso. O Davi está Davi perguntando aqui, Marques? fazendo uma pergunta, porque eu não creio em Thor, o Krishna, não sei das contas. Ele está falando aí. Isso não tem a Ah, ver com o sim. tema da live, tá entendendo? Não tem a ver com o tema da live. Eu peço que somente façam perguntas coerentes com o tema da live, que é Bíblia e ciência. Sim. Fora disso, eu não vou responder. Isso já está no Logos lá, Davi. Eu peço que se você for lá no Logos, você vai ver, certo? Que eu já falo por que eu não creio em Thor, nesses outros deuses, porque o Deus cristão, porque Deus é real, e tudo já está explicado isso aí, não preciso repetir aqui. Voltando ao assunto, Sandra, você ouviu o que eu falei sobre fatos aqui, né? Estava falando Ouvi do versículo. tudo. Beleza, então eu falei Sim. aqui, ó, a Bíblia fala sobre o ciclo hidrológico, a Bíblia fala sobre o conceito de entropia. Olha só que interessante, ó. Desde os tempos antigos fundaste a terra, está lá em Salmo 102, 25 ao 26. A Bíblia fala da natureza da saúde, do saneamento de doença, né? Está lá em Levíticos, capítulo 12 a 14. Então nós vemos o seguinte, a mesma fonte, Deus é a fonte de tanta ciência como a Bíblia. Então por isso que não entra em conflito, tá? Então, o que eu acho interessante é o seguinte, o ateísta ele fala lá, puxa, nós defendemos a razão, a lógica. Eu acho isso engraçado, né? Fala assim, mas como a razão e lógica podem vir da não razão e da ilogicidade? Por quê? Porque, segundo eles, o universo, a matéria eterna, ou sei lá, o universo nesse sentido foi se autocriado, a matéria, tudo provém no caso, equações químicas ali, puramente químico do universo, puramente impessoal, né? Então, acho estranho eles alegarem da lógica, porque o que acontece? Somente numa cosmovisão cristã, que é a visão teísta, quero dizer, teísta, é que a ciência pode existir. Puxa, mas como assim? Deixa eu explicar. O Leandro falou sobre isso ontem. A ciência só pode existir se tiver ordem no universo, se tiver lógica. Então, quando um ateu fala que defende a ciência, defende a razão, ele está emprestando da fé cristã, da cosmovisão teísta, para falar. Por quê? Você está entendendo? A ciência não tem como existir num caos, que o ateísmo apregou, no caso, que o universo é impessoal. Eles falam, eu pergunto, como a vida pode vir da não vida? Né? Como a lógica pode vir da não razão? Como a razão pode vir da não razão?
como, no caso, tudo isso pode vir de coisas impessoais, puramente materialistas. Então, Sandra, não há conflito entre a ciência e a Bíblia. Há conflito entre uma falsa interpretação científica de dados e de dados bíblicos. Ou seja, você sabe, existe analfabetismo bíblico do bravo, né? Então, é terrível. E nós falamos como é importante você ter um preparo bíblico. Porque é o seguinte, a pessoa lá na igreja, vai lá no estudo bíblico, lá, no caso evangélico, na escola bíblica, ou às vezes o católico na catequese. Às vezes ele... É claro, a igreja não tem por obrigação de dar tudo para você de conhecimento ali tudo. Não. Você vai ter o básico da fé cristã, mas é preciso que você procure, se informe melhor, certo? Vá pesquisar, pesquise. Por isso que tem o meu blog, por isso que tem um canal onde eu falo a verdade, né? Então, ao contrário de certas pessoas que desinformam, certos canais que desinformam, o meu informa, né? Porque eu passo informações corroboradas, eu passo fontes. Não são pessoas que estão dando opinião no boteco, sabe? Aquele cara, eu chamo de conversa de boteco. O cara chega, ei, meu amigo, você acha que Jesus existiu? Ah, eu acho que Jesus é cópia de Mitra, eu acho que Jesus é cópia de Horus, a Bíblia foi feita por homens, mão de homem. Mas é claro que a Bíblia foi escrita por homens, meu querido, só que inspirada por Deus, né? Ela Theophinestos em grego, que significa inspirada por Deus. Tudo que a Bíblia fala é verdade, certo? Então nós estamos aqui com o que acontece. É preciso entender, queridos, o que é exatamente ciência corretamente entendida, o que é religião, tá? Tem um artigo muito bom no meu blog, famoso esse artigo, eu postei anos atrás, que fala Cristianismo e o Nascimento da Ciência, tá? Esse artigo é de um autor, de um cientista chamado Michael Bumbolys, eu acho, né? E é o seguinte, deixa eu ver se eu acho para vocês um trecho dele, que é o seguinte... esse artigo eu mostro, no caso, aqui, que o cristianismo ajudou o desenvolvimento da ciência moderna. Aí o ateu vai falar, mas já existiu ciência antes de Cristo. É claro que sim. Eu não falei que o cristianismo deu origem à ciência. Eu disse que o cristianismo, a igreja medieval, a cosmovisão cristã, ajudou a desenvolver a ciência. Mas o ateu vai falar, poxa, mas a igreja perseguiu cientistas, a igreja matou cientistas, a igreja perseguiu todo mundo que não era católico, a igreja queimou. Eu vou falar, olha, mas é tanta besteira que eu já vi nesse meio, e pessoal que nem é historiador, hein? É que eu chamo de conversa boteco. Porque conversa boteco é pessoas que não têm fontes, não dão provas do que estão falando, que esse pessoal mais fala é balela, mas prova que é bom ninguém dá. E eu já dou lá provas, eu falo o que é Inquisição, o que é igreja. Eu já vi, Sandra, eu já vi meme, sabe meme, aquelas imagens? Já meme dizendo o seguinte, que se não fosse o cristianismo, a igreja, nós já estaríamos em Marte, nós já estaríamos em Júpiter, que a igreja atrasou o desenvolvimento da ciência. Isso é uma grande bobagem, porque a Idade Média, ao contrário do que eles falam, foi a Idade das Luzes. Teve grandes desenvolvimentos na Idade Média. Esse mito que a Idade Média é a Idade das Trevas é um mito totalmente falso. Nenhum historiador afirma isso. Quando você fala de Idade das Trevas, ela tem a ver com aquele período entre a queda do Império Romano e o começo da Idade Média, tá? Onde ali sim a ciência, as pesquisas, os escritos decaíram um pouco por causa dos bárbaros. Mas a igreja nunca foi contra. A igreja sempre apoiou e desenvolveu a ciência. O que a Inquisição tinha por objetivo era a questão de heresia. E heresia tinha a ver com coisa teológica, não tem nada a ver com ciência. O Galileu lá, o Papa do Galileu, não tem nada a ver com ciência e religião, tá? Ó, meus queridos, quem chegar a desinformar isso aí, ó, totalmente absurdo. A igreja não tinha por objetivo perseguir cientistas, sendo que tanto que sempre teve cientistas dentro da igreja. Papa cientista como Alberto Magno. E aí, Ateu, como é que você fica nessa? Então, fica meio complicado para você que tenta mentir, né? Então, eu vou falar aqui para você. Na Idade Média, o que aconteceu? Roger Bacon, Grosseteste, Jean Buridan, né? Grandes cientistas ali da Idade Média, o que aconteceu? Eles perceberam que o universo é ordenado. Eles perceberam que o universo é lógico e somente Deus é a fonte de toda a lógica, né? Então, aí eles começaram a ciência moderna, como nós conhecemos. Eles lançaram, foram cientistas, Roger Bacon,
quem não sabe, né? E todos eles também apoiando a Bíblia, dizendo que corretamente entendida a Bíblia é correta ali, né? A não ser que você queira tirar de um livro de receita, querer tratar de física, é totalmente diferente. Mas a Bíblia trata ali, a Bíblia não fala absurdos anticientíficos, né? Já disse aqui para vocês. Então, é preciso entender isso, tá? Então, esse artigo aqui no meu blog é muito importante para vocês lerem, tá? Que eu falo o que é corretamente entendido, né? Nós já tivemos sempre, olha lá, os fundadores da ciência foram envolvidos em uma cultura predominantemente cristã, né? Os fundadores da ciência moderna foram todos envoltos em uma localização geográfica dominada por uma visão mundial judaico-cristã, ou cristã. Estou falando de homens como Luiz Agassiz, que é o fundador da ciência glacial, Charles Babbage, que é o criador do computador, Francis Bacon, pai do método científico, Sir Charles Bell, que é o primeiro a descrever o cérebro, Robert Boyd, George Cuvier, enfim, todos, Maxwell, todos eles foram cristãos, tá? Todos eles foram teístas e não viram problema nenhum entre a sua ciência e a sua fé, tá? A sua posição cristã. Por quê? Eles foram inteligentes ao ponto de pensar o seguinte: espera aí, não dá para eu ser cientista e ser ateísta, no sentido assim de, pô, o universo é ordenado, então Deus é o criador. Somente no universo ordenado que eu posso... A ciência pode ter lógica, poxa, que eu sei que 1 mais 1 é 2, que a velocidade, eu posso estudar as leis, eu posso estudar a gravidade, faz sentido, porque o universo tem ordem, correto? E a Bíblia fala que Deus é um Deus de ordem. A Bíblia fala corretamente isso. Então, o amigo... eu não estou tendo tempo de ver a pergunta, passa rapidinho. Vamos lá. Irmão Emerson, já estamos chegando a 49, quase 50 minutos aí, aqui. Deixa eu mandar um abraço, toma uma água aí, que eu vou fazer. Eu vou pegar uma pergunta do chat, o irmão responde, depois eu faço uma pergunta, depois volto para o chat, tá bom? Uhum. Vai tomando uma água aí que deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aqui. E retorna. Deixa eu ver quem está aqui, que chegou, Ronaldo Lima. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Fátima Oliveira. Minha irmã. Chegou. Forte abraço, Deus abençoe sua vida. Luiz Lima. O David Marques lá respondeu, é porque eu não estava conseguindo colocar. Eles estavam todos se ouvindo, tá? Não ficou sozinho aqui, o Arena não deixa a gente sozinho, não. E o Dimar Ramos, Noé, Marcos Lola. Marcos Lola é o debatedor daqui do Arena também. Natan, Francisco, Vênus do Play, Luiz Lima. Deixa eu ver quem mais está aqui. Compartilha, chama o pessoal. Daqui a pouco eu vou, uns 15 minutos, uns 20 minutos, 15 a 20 minutos antes do término, eu vou colocar o link, mas só que só vai entrar quem querer fazer a pergunta sobre a ciência e a Bíblia, tá bom, gente? Eu não vou colocar pessoas que vai fazer outra pergunta. Eu vou cortar, eu vou tirar do ar. Vai me desculpar, mas é por causa do tempo. Então, deixa eu ver uma pergunta aqui que eu vi ali acima para pegar do pessoal do chat. Eu não sei se o irmão Félix está perguntando. Gente, envie a pergunta agora, a partir de agora, para o irmão Emerson responder a respeito da Bíblia e a ciência, caso vocês tenham alguma dúvida aí do que ele já argumentou aqui nesta noite. Forte abraço aí, pessoal. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que eu vi, agora há pouco, aqui. Irmão Walter Mendes, a física quântica te faz acreditar na onipresença de Deus? Ou ela está lá sentada num trono 24 horas por dia? Quer
falar a respeito disso, irmão Emerson? Fica à vontade. Isso não tem muito a ver com o tema, né? Nós já falei, sobre essa questão de física quântica, há amplos artigos no meu blog, tá? Eu não vou repetir aqui porque vai ficar muito extenso, tá? Eu peço para que vocês, estou aqui para quem me conhece, conhecer meu blog, tá? Sim, então, no final vai repetir lá o blog, daí vocês isso, tem todas as informações lá. Deixa eu ver aqui eu acho mais uma pergunta. Irmão Clever Santos, comente algo sobre a teoria da complexidade irredutível. Não tem muito a ver com o tema, né? Isso tem mais a ver com a teoria da evolução, a questão e a design inteligente, né? Já falei que façam perguntas sobre o tema, né? Bíblia e ciência, a Bíblia vai contra a ciência. Mas eu posso dar uma palhinha sobre isso. Eu já falei que eu não defendo totalmente o design inteligente, mas não sou contra, porque os evolucionistas naturalistas também fazem alegações absurdas, né? Por exemplo, como essa questão de que a matéria é eterna, o materialismo, o naturalismo científico, que é absurdo, né? Quando nós vamos ver lá, por exemplo, como já explicamos, a ciência trata do como, a Bíblia trata do porquê das coisas, o sentido das coisas. Não há conflito. Então, quando você tenta lá, né, por exemplo, interpretar, não há problema. Você é livre se você quiser acreditar na teoria da evolução, aceitar. O que você não pode, na minha opinião, é tentar tirar Deus da equação. Aí você vai errar, você vai dançar muito feio, porque é como você faltar um elemento na equação. Não vai dar certo. Então, nós vemos que Deus é a fonte de tudo, Deus é o Criador. Então, nós vemos ali, a Bíblia não tem por objetivo falar, anteceder a ciência, tratar de fatos, predatar, não. Mas tudo que ela fala é exato, no seu devido contexto ali, no caso. Então, nós vemos essa questão de sustenta a terra sobre o nada, o mundo. Já expliquei sobre isso, isso já está amplamente respondido no meu blog, tá? Eu não vou aqui repetir de novo, tá? Aqui é o tema, é sobre isso aqui. A ciência prova que a Terra é esférica. Não, eu já falei que a Bíblia não afirma que a Terra é plana, mesmo que nós fôssemos entender que isso é cosmologia, tal, mas não afirma de forma alguma, tá? Tanto é o seguinte, quando Nicolau Copérnico, vou citar um outro exemplo aqui, desenvolveu no caso lá o heliocentrismo, a igreja nunca foi contra isso, né? A igreja sempre mencionou todos os movimentos da ciência. O que a igreja sempre falou é o seguinte: sejam cautelosos, esperem comprovar isso cientificamente, né? Como foi o caso Galileu. Então, a ateístas adoram falar que a igreja, a Bíblia ensina que a Terra é o centro do universo. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma coisas absurdas, anticientíficas. Me mostre uma ligação. O amigo está tentando alfinetar. Estou vendo que ele está falando de novo dessa questão da Terra sobre o nada. Eu já expliquei isso no Logos, no blog, em detalhes. O que significa essa questão do Terra sobre o nada? Né? Sobre o vácuo. Só que o objetivo do autor não é essa questão, anteceder fatos científicos. É tratar exatamente da questão da revelação de Deus na história, da revelação de Deus na salvação. Mas é semelhante corretamente com o que diz é semelhante com o que diz a ciência, no caso ali, né? Totalmente os eventos ali. Então não fala, eu já falei sobre, tem uns artigos sobre essa questão do mito da Terra plana. Não fala, a Bíblia não ensina que a Terra é plana. Nós vemos que os hebreus não tinham essa palavra para esfera, mas a Bíblia corretamente descreve ali, no caso, o mundo. O objetivo, no caso da Bíblia, é falar que houve a criação, houve a queda e há a redenção, no caso, por Jesus Cristo. É esse o objetivo. Então, se você quiser tirar ali receita de bolo que não existe na Bíblia, você não vai conseguir. Acontece que aí a ciência tem um objetivo. Interessante que eu já vi ateísta falar lá, mas quando a pessoa está doente, ela vai no hospital, ela não procura Deus, não procura milagre, né, não sei o quê, ela vai procurar correr para o hospital. Aí o queridinho aí vai descobrir o seguinte, que quem criou os hospitais modernos foi a igreja. Sabiam disso? Quem criou os hospitais modernos foi a igreja, os cristãos. Mas existiu hospital antes de Cristo. Não era exatamente os hospitais como nós conhecemos. Porque os cristãos, com essa visão de ajudar o próximo, de amar o próximo, a caridade, é que ajudou a desenvolver os hospitais modernos, os templários. Né? Então, o ateísta não fala disso. Ele só gosta de jogar pedrinha lá na Bíblia, só gosta de jogar pedrinha. Mas ele não vê que ele está errado. O ateísta não vê que a posição dele, pensa as críticas que ele faz. Ontem eu vi um amigo lá falar sobre porque Deus endureceu o coração de Faraó. Nossa, gente,
tanto equívoco. Eu falo, meu Deus, se eu pensasse também, eu seria ateu, viu? Um ateísta, porque é muito raso esse tipo de pensamento. Então, pessoal, pesquise, pessoal. Vai lá no meu blog, né? Essa pergunta é muito interessante, que eu adoro, amo o Egito, né? Ele está falando aí com... de novo, né? Não defendo essa teoria de alien, não, viu, pessoal? Alienígenas do passado, nada disso, não. Teve sim, as pirâmides aí foram construídas realmente, como ele falou, aí, pode ser 4.500 anos antes de Cristo, mas isso não tem nada a ver. Quando a Bíblia, já ali no caso Gênesis, Moisés escreveu, Gênesis, Moisés escreveu, as pirâmides já existiam. As pirâmides de Gizé, pirâmide de Quéops, Quéfre, Miquerinos, já existiu, a esfinge. Isso não tem nada a ver com a fé, com o decorrer ali na Bíblia. Tá? O que a Bíblia trata é o seguinte, que tudo que existe teve um começo. Tudo que começou a existir teve um começo. Então, ali nós vemos na história Deus agindo. O Egito, né? As profecias realmente acontecer, tudo que se referiu ao Egito aconteceu. Tiro, Sidom, nada foi comprovado contra a Bíblia. Ninguém conseguiu comprovar nada contra a Bíblia, tá? Então, o que o amigo está querendo falar de novo, estou falando lá, eu vou responder isso num vídeo, hein? Dessa questão da terra sustentada sobre o nada, que eu estou vendo que ele está tentando falar de novo sobre isso. Já expliquei sobre isso. Então, é interpretação que está equivocada com relação à Bíblia. Não é a Bíblia que está equivocada, é a interpretação da pessoa. Então, nós precisamos entender isso, tá? Então, de novo, eu estou aqui para falar que vários cientistas já demonstraram como que a Bíblia ajudou a desenvolver a ciência no sentido assim. A cosmovisão bíblica ajudou sim a ciência, porque a Bíblia não diz nada anticientífico. Aí o cara fala assim, mas o dogma, né, o dogma. A ciência não desmentiu nenhum dogma cristão. Por exemplo, Jesus é Deus. É um dogma cristão de fé. A ciência não tem por objetivo desmentir isso. O que a ciência tem por objetivo é desmentir a pseudociência. O que são pseudociência? Fanatismo, essas coisas. Olha lá, o amigo está falando lá sobre coelho rumina. Já expliquei isso no Logos também. De novo, você está equivocado, interpretando dados equivocados. A Bíblia em nenhum momento tem por objetivo lá, eu já expliquei sobre a questão de morcego ser ave, tudo isso já está, olha, todas essas perguntas que podem fazer, eu já antecipei, já está tudo respondido. O que eu estou aqui apresentando, quem quiser saber mais, vá lá no meu blog, vá no meu canal, fale comigo, eu tenho a comunidade aberta para todo mundo que estiver lá à vontade falar comigo, tá? Eu adoro responder perguntas desde que sejam educadas, porque também já vi ateísta chegar com má educação, desrespeito, e aí eu não admito. Porque o cara chegar lá e falar Jesus, de Bíblia, não dá, né? Eu não vou dialogar com uma pessoa que trata a fé, né? A fé cristã. Então vamos lá, irmão Emerson. Muitos, né, querem enxergar a Bíblia e a ciência como as duas são inimigas. Por que eles acham isso? É porque, Sandra, por falha de interpretação, como eu já falei, um equívoco, tanto de quem não entende a ciência, o que é realmente a ciência. Que a ciência não tem por objetivo de descobrir a verdade, isso é coisa da filosofia. Tá? A ciência tem por objetivo tratar de experimentos, tá? Você não vai pegar um livro de receita de bolo e usar ele como fórmula científica da relatividade, minha filha. Não vai dar certo. É um livro de receita de comer, de receita de bolo. Agora, você vai estudar cada coisa no seu devido lugar, né? Então, quando nós vemos lá tudo que fala a Bíblia, como eu já demonstrei, que tem alguns exemplos aqui só, né? Eu já tenho alguns exemplos, né? Já falei ali que a Bíblia revela, no caso, o ciclo hidrológico, fala sobre isso, o da entropia, né? Então a Bíblia inspirou, não digo que foi diretamente, mas inspirou os cientistas a desenvolver a ciência moderna. Sim, porque nós vemos lá, Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Então, em nenhum momento, aí um ateu vai falar assim, mas quando o cientista vai lá, ele não faz oração para descobrir uma forma científica, né? Acontece, meu querido, exatamente, ele já fez isso antes. Sabe por quê? Porque ele já viu que o universo é ordenado. O universo tem ordem, e somente Deus é o criador da ordem. Então, não dá para... É engraçado um ateísta falando isso. Mas espera aí, tudo que o ateísta falar, ele já existiu. Né? Eu já vejo assim ateísta falar sobre, mas como a ciência e tal? A ciência é apenas uma ferramenta, meu amigo. A ciência não é o fim de tudo. A ciência não...
para você saber da realidade, você tem que estudar a fé cristã a fundo, você tem que se aprofundar. Aí você vai entender quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus Cristo, né? Por que ele veio aqui, qual o sentido da fé, né? Então, em vez de você ficar vendo vídeos ateístas desinformados no YouTube, você vai se informar melhor, porque você vai saber que a fé cristã é racional, a fé cristã tem sentido, e pessoas de respeito entendem a fé cristã. Agora, pessoas lá que ficam vendo vídeos desinformados vão falar abobrinha. Então, pessoal, não é por aí, né? É isso aí. Então, temos aí, Cíntia, o amigo está citando aí Pasteur, né, no caso. Sim, eles eram cristãos. Existem cientistas ateus? Sim. Acontece que é o seguinte, a pessoa vai entender que, primeiro, números não provam coisa nenhuma. Mesmo se todos os cientistas fossem ateus, eles não provam que o ateísmo está correto. Agora, existem cientistas, o quê? Cristãos, né? No caso, isso, teístas, e muçulmanos também teístas, judeus teístas e outros, que entendem o quê? Que o universo, já vou falar de novo, o universo é ordenado, é lógico. Aí vai o ateu lá e fala, puxa vida, tem a fórmula científica aqui. Essa fórmula só pode existir porque o universo é ordenado por Deus, a lógica. Então o ateu está usando a lógica que Deus deu para criticar Deus. Não faz sentido. Entendeu? Então a Bíblia totalmente fala que Deus é o Deus Deus é o Deus de ordem, Deus é o Deus da razão. E Deus nos deu a mente para poder entender isso. Ele nos deu o entendimento, a Bíblia fala lá, já falei de novo, procurar examinar todas as coisas, retende o que é bom. Um dos meus versículos favoritos. E toda a Bíblia fala de tudo isso, pessoas inteligentes, Paulo, inteligente, né, tudo isso. Eu acho engraçado esses ateus que se a Bíblia fosse tão simples de refutar, assim, fosse tão fantástica, nossa, já teria muito tempo sido refutada. Nossa, um conto de fadas, é uma mitologia. Não, todos que fizeram isso dançaram, né? Hoje, o que cada vez mais comprova a Bíblia. Nós vemos que, é claro, a ciência não tem o objetivo de provar Deus, mas nós conseguimos provar a criação, né? O Leandro falou ontem do Warner Wallace. O Warner Wallace é um criminalista americano, e ele escreveu um livro chamado Casos Frios do Cristianismo, acho que é isso. Ele fala sobre que você procurar as evidências, é o que eu falo para um amigo ateu aí, você tem coragem de examinar as evidências até onde elas levam? Se eu der a pílula vermelha ou azul para você, qual que você vai aceitar? Né, como diz o Morfeu. Então, a pílula vermelha vai te levar até o buraco até onde leva o buraco do coelho. Agora, a pílula azul, você vai continuar vendo o vídeo ateuzinho lá, você vai com o seu vendo desinformação e pronto. Então, o que eu ofereço para você é pesquise, vá fundo até onde as evidências levam. E se você tiver coragem, você vai chegar à fé cristã, você vai chegar a Jesus Cristo, você vai chegar a ver que a Bíblia tem razão. Então é isso. É coragem, basta você ter coragem. Sim, irmão Emerson. Qual é a diferença que o irmão pode falar para a gente sobre a teoria da vida na Bíblia e na ciência? Sim, muito bom. Não, é muito bom, interessante essa pergunta, tem a ver com a biogênese, Sim, a origem da vida, é fascinante esse assunto. Né? E eu só acho que tem um grande problema para o ateísmo, para a cosmovisão naturalista, que, como nós vimos lá, Louis Pasteur já demonstrou isso, né? Louis Pasteur falou que a vida só provém da vida, né? E essa questão tem mais a ver com comprovando novamente a fé cristã, ou a Bíblia, que o ateísmo. Porque se nós vermos que a biogênese não faz sentido. A biogênese significa a vida, no caso ali, de uma sopa primordial. Teve um ateu, ridículo isso, mas um ateísta lá recentemente no canal aí que se regozijou que cientistas japoneses replicaram o DNA. Eu morri de rir. É patético. É engraçado o pessoal se dando metido a cientista, né? Pessoal que nem entende que comeu. Fica dando palpite de coisa. Gente, eles só usaram matéria pré-existente. Teve uma experiência lá do Stanley Miller, no passado, lá, que tentou reproduzir a atmosfera como era no passado, para tentar mostrar como começou a vida. Não tem como esse modo naturalista explicar. Então, a vida é um dos grandes mistérios mais fascinantes de ser estudado, analisado,
e que, na minha opinião, comprova mais ainda o ponto de vista bíblico e cristão da origem das coisas, que Deus é o começo de tudo, né? Porque é o seguinte, tudo que fizerem agora, qualquer cientista, qualquer coisa que algum cientista fizer, ele somente está usando a matéria existente, criada por Deus. Um cientista não cria do nada, somente Deus cria do nada, né? Ex nihilo. Então, um cientista fez um androide, ultra inteligência, inteligência artificial. Interessante, mas isso são somente habilidades. Isso não prova nada contra Deus, contra a fé cristã. Prova somente que a habilidade que Deus deu ao ser humano de criar. Agora, o que você vai fazer com essa habilidade? Porque a ciência pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Tá certo? O ateuzinho é o ateu que ciência. Na verdade, os cientistas cristãos estão mais certos do que esses cientistas aí que ficam falando que a ciência é prova de tudo, não. Por quê? O que nós vemos lá? O que a ciência fez no século XX? Não é culpa da ciência, tá? Estou falando o que foi usado pela ciência. As bombas nucleares, as bombas atômicas. Agora, é a culpa da energia nuclear? Não, é culpa do mau uso que as bombas nucleares fizeram, das bombas atômicas, correto? Então não é culpa da ciência, é culpa do mau uso lá. Os nazistas fizeram grandes inventos tecnológicos, mas eles usaram para o mal. Então, aí a ciência sem ética, nós entramos num absurdo, como a questão do aborto, por exemplo, a questão da eugenia. E você pode alegar que em nome da ciência você pode fazer tudo. Não. Tem ética aqui, tem moral. E somente uma pessoa ética pode usar bem a ciência. Porque a ciência, na mão de uma pessoa maligna, pode ser terrível, pode ser absurdo, fazer mal. Então, assim, então nós vemos tudo isso, que é correto. A visão bíblica, ela fala da ordem, ela fala exatamente sobre isso, que o universo é ordenado, né, e você pode estudar. Ou seja, tudo que você falar aí, meu amigo, de ciência, cientista, ele somente está utilizando o universo ordenado que Deus criou. Então, não prova nada contra Deus, não prova nada contra a Bíblia, certo? A Bíblia fala da ordem da criação. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Professor, cite para nós coisas que a ciência comprova a veracidade da Bíblia Sagrada, seja arqueológica, né, física, e também a que mais te deixou fascinado. Bom, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é fascinante, toda a Bíblia é correta, verá. Mas o que obviamente, Gênesis 1, né? Porque eu costumo dizer, como o William Lane Craig falou, se Deus pode fazer o maior milagre que é criar o universo, qualquer milagre seria fichinha perto disso, correto? Se Deus criou o universo, curar um amputado, curar um cego, o que é isso perto de criar o universo? E outra coisa fascinante, você sabia que você, Sandra, você, todo que está me ouvindo aqui, você é mais importante que o universo? Você sabia? Sabe por quê? Porque o universo não foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nós fomos. Deus nos ama, o homem é a coroa da criação. Então tudo foi, o universo existe, o céu manifesta a glória de Deus, é para mostrar o amor de Deus pelo ser humano, é para mostrar esse imenso amor, porque toda a criação é amor, né? A matemática, as fórmulas, tudo isso, a frequência, não são coisas frias, analíticas, são baseadas no amor de Deus, porque tudo que Deus faz é amor, Deus é amor, né? Então um amigo falou aqui, eu vou falar aqui sobre Gênesis 1. Então, lá no princípio, né, logo no primeiro versículo da Bíblia declara, no princípio Deus criou os céus e a terra. As observações feitas por cientistas os têm levado a teorizar que o universo material de fato teve um princípio, não existiu sempre. O astrônomo Robert Jastrow, agnóstico em assuntos religiosos, escreveu: os pormenores diferem, mas os elementos essenciais no relato astronômico e nos relatos bíblicos de Gênesis são os mesmos. A cadeia de eventos que conduz ao homem começou súbita e distintamente no momento definido do tempo, num clarão de luz e energia. É verdade que muitos cientistas, embora creiam que o universo teve princípio, não aceitam a declaração de que Deus criou. Não obstante, alguns admitem agora que é difícil não fazer caso da evidência de alguma espécie de inteligência por trás de tudo. O professor de física Freeman Dyson comenta, né? Quanto mais eu examino o universo e estudo os pormenores de sua arquitetura, tanto mais evidência encontro de que o universo, em certo sentido, deve ter sabido que nós estávamos chegando. E Dyson prossegue admitindo: sendo eu cientista, treinado nos hábitos do pensamento e da linguagem do século XX, em vez de no século XVIII,
não afirma que a arquitetura do universo prova a existência de Deus. Afirma apenas que a arquitetura do universo é coerente com a hipótese de que a mente desempenha um papel essencial no seu funcionamento. Seus comentários certamente revelam a atitude cética dos nossos tempos, mas deixando de lado tal ceticismo, observa-se uma notável harmonia entre a ciência moderna e a declaração bíblica de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, é isso. Então, é fascinante. Só esse versículo já amplamente comentado, né? Já tem vários estudos sobre isso no Logos, né? Que mostram que o princípio, o universo teve um princípio e Deus é autor, é o criador, né? Gente, olha, já estamos aí 1h13. Eu enviei o link, aí quem quiser entrar, fazer a pergunta sobre a Bíblia e a ciência, fique à vontade. Vou pedir para o Miranda, ele enviou um vídeo no canal. Eu não sei onde que você me enviou o vídeo, não sei se será possível. Se tu quiser entrar, Miranda, e colocar a imagem do vídeo, tá? O link está aí, pode entrar para você colocar o vídeo fazendo a pergunta para o irmão Emerson. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eu acho que não. Acho que não tem mais pergunta aqui do pessoal. Não tem mais perguntas. Deixa eu só colocar o link. Enquanto isso, gente, vocês vai compartilhando aí, deixa o like, não esqueça de se inscrever se vocês não são inscritos no canal. O pessoal que vai entrar depois também compartilha, vai se inscrevendo aí no canal. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não consegui. Vou colar aqui um momento. De que cidade que o irmão é mesmo? Eu sou de Marília. Marília. A minha mãe tem um amigo ali falando ali sobre a panspermia, tá? Não tem a ver sobre o tema da live aqui, tá? Mas eu vou tentar, vou responder rapidinho. A panspermia é basicamente essa teoria, né? A alegação, na verdade, principalmente do Richard Dawkins, né? Que alega que a vida veio de outro lugar no espaço e tal. Aí o meu amigo Ildemar, né? Só que isso lança outro problema. De onde veio essa vida que começou? Se veio no meteoro, de onde veio essa suposta vida? Tá entendendo? Então você vai regredindo, vai levar ao mesmo momento. Deus, a criação, entendeu? Então não tem como você regredir, tá entendendo? Não tem como. Porque tudo que você falar, tudo que vocês falarem aqui na live, no comentário, está dentro do universo criado. Para mim, um ateu tem que demonstrar que o universo, a matéria é eterna. Eu já pedi. Prova para mim, o ateu, o cético. Prova para mim o naturalismo, prove o cientificismo, prove tudo isso, o materialismo, cientificamente. Não vai conseguir. Por quê? Exatamente porque a ciência comprova mais. Precisa ter ordem para existir. A ciência só pode existir no universo ordenado, que é criado por Deus, né? Então, nós já falamos sobre isso. Então, a panspermia é uma teoria não muito levada a sério, porque você vai ter que tentar levar para outros lugares do universo, não vai dar certo. Alienígenas, né? Não vai dar certo. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver aqui o que ele está falando, irmão, em relação aos morcegos. Mas posso falar sim sobre isso, né? Com relação aos morcegos na Bíblia, né? O Osmivaldo, eu recomendo você ir no meu blog. A Sandra pode aqui passar para vocês o link do meu blog. Tem todas as informações lá, tá? Ateísta comete muito esse equívoco. Lá, coelho rumina, morcego ave. Já falamos sobre isso. A Bíblia fala, a tradução correta ali, no caso, o entendimento correto não é ave, mas criaturas voadoras. Então, corretamente entendido, eu falo para o seguinte, você não fique com dúvida na cabeça, tá? Vá lá no meu blog, tem todas as dúvidas lá, vocês podem comentar. Eu convido a todos vocês, quem quiser conversar comigo, vai lá na comunidade do canal, tá aberto para todo mundo que é respeitoso, tá? Todo mundo que respeita, tá bem-vindo
Quem quiser aprender comigo, lá na comunidade do YouTube, ou onde quiser, no grupo, tem fanpage, com respeito, porque é desse jeito que se pergunta, né? Emerson, o que a Bíblia diz sobre a origem da vida? Emerson, o que a visão cristã diz sobre isso? Aí sim você está fazendo uma pergunta correta. Então, isso. Exatamente, os ateístas, os naturalistas, sempre ficam mudando de teoria, como é o caso do multiverso. É uma pretensa teoria para tentar refutar que esse universo teve princípio. Mas é uma teoria sem muita base científica. Eles tentam sempre encontrar, não admitir que o universo é criado, né, que teve a criação, né? Então eles sempre tentam criar desculpinha, que no caso essas teorias que não leva a lugar nenhum, né? Então nós vemos aí, que a ciência ela comprova a criação, no caso as evidências da criação. Ela não vai provar Deus num tubo de laboratório, ela vai comprovar a criação. É como um investigador. Se você for investigador, se você for de mente aberta, você vai ver as evidências que há mais sentido o universo ter sido criado, teve um princípio, e por que existe o mal no mundo, por que Jesus veio, tudo isso vai começar a fazer sentido para você, se você começar a pesquisar, tá? Não vendo vídeos de ateus, céticos, que vão desinformar você. Uma coisa é você fazer perguntas com respeito, olha, o que tem sobre isso? Aí sim. Então é exatamente isso. Deus abençoe aí pela pergunta. Sim, exatamente. O Ari está dizendo assim, os ateus dizem, a ciência é como se a ciência fosse perfeita e dona da verdade absoluta. Sim. Tem um site em inglês que eu gosto muito, que eu consigo chamar www.biologos, né? Se escreve biologos.org, ou biólogos em inglês, né? Que são de cientistas cristãos teístas, aceitam a teoria da evolução tranquilo, e é muito bom esse site, tá bom? Eu gosto muito das informações deles também, e claramente eles falam isso aí, exatamente, porque quando a pessoa tenta levar a ciência para que não é, ele é um cientificista. Um cientificista é essa pessoa que fala, só acredito se a ciência provar. Ah, meu amigo, então peço para que você me prove, por exemplo, pela ciência, tá? Me prove que o pôr do sol é bonito. Pela ciência. Me prove que o pôr do sol é bonito. Olha que interessante. Então você vai descobrir que a ciência consegue falar para a gente qual a distância da Terra ao Sol, qual o tamanho do Sol, mas a ciência não consegue falar a beleza num simples pôr do sol. A ciência não consegue falar por que um bolo foi feito. A ciência consegue falar do que um bolo é feito, mas não consegue falar por que ele é feito, por quem ele é feito. Então, meu amigo, se você quiser negar a Deus, é a mesma coisa de você examinar o motor ali e negar a existência do Henry Ford. Sabe quem foi Henry Ford? Foi um do inventor do carro, do automóvel. Então, quando você fala, eu só acredito na ciência, você está falando, eu acredito no motor, mas não acredito no inventor. Que é absurdo. Certo? Não tem como você acreditar no motor, na mecânica ali, e negar o Henry Ford, né? Negar o inventor. Né? Então, aí, meu amigo, você está falando que vê problemas. Eu acho que você está vendo problemas de equívoco de dados, que não há... Né? Esse termo criacionista, sim, eu sou cristão, ele acredita na criação de Deus, mas criacionista tem a ver com a literalismo, ali, aqueles equívocos de que a Terra tem 6.000 anos, dias de 24 horas necessariamente. Não é bem assim, tá? A igreja nunca necessariamente ensinou assim. Então, convido você a visitar meu blog, logosapologetica.com. Lá tem todas as informações, tá? Porque não há o conflito entre os cristãos, os cientistas. Há ali de interpretação, mas todos acreditam na mesma coisa, que Deus é criador, que a Bíblia é verdadeira, né? Então, ali, no caso, tem a ver sobre isso, tá certo? Tem a ver sobre tudo isso. Milagres não vão quando não violam regras científicas, coisa nenhuma, porque milagres, por definição, são sobrenaturais. Então, tudo isso você vai entender, né? E aí não vai ficar com esse equívoco, não, né? Porque, no caso, que tem conflito? Não tem conflito. Né? Então, tem conflito entre o naturalismo, né? E o teísmo, mas não entre a ciência e a fé cristã, a ciência e a Bíblia. Não tem conflito. Tem conflito, tem o teísmo ali.
É isso aí. Sandra? Deixa eu ver mais aqui uma pergunta. Terminando aí. Tô tentando trazer ali o vídeo do Miranda. A ciência não consegue nem provar a velocidade da luz, quanto mais Deus. Será que é isso mesmo? Pessoal, esse é o outro equívoco. Deus não existe. Olha, o Emerson está falando que Deus não existe? Sim, Deus não existe. Deus é. Porque todas as outras coisas existem. Mas Deus é o único que é, por definição. Certo? Você, que está comentando aqui no chat, você existe. Exatamente, porque você é contingente, você precisa. Não tem como algo existir sem causa. É o princípio da causalidade. Certo? Então, não é verdade isso que a ciência não. Demonstrou essa velocidade da luz. É claro que a ciência sabe a questão da velocidade da luz, mas a questão que Deus é, por definição, acima, né, é um ser necessário por si mesmo. Então, é absurdo você usar a ciência para tentar desprovar. Você não vai conseguir. Você vai tentar desprovar dados, evidências, né? Não vai dar. Então, esse equívoco é que muitas pessoas se tornam ateístas, né? E faz essa confusão. É por isso que existe a confusão, o naturalismo, né? O absurdo naturalista ali, e o fideísta também. O fideísta é aquele que interpreta errado a Bíblia, né? Que, por um lado, que não é. Né? Fideísta, no caso. A ciência prova Adão e Eva? Não, a ciência não tem por objetivo. Já falamos sobre isso no Logos também, sobre essa questão, o que é a igreja, isso já está amplamente comentado, Renato. Convido você a conhecer meu blog. Lá tem um artigo que chama Adão, Eva e Evolução. Recomendo que vocês vejam, tá? Porque é o seguinte, mesmo que a pessoa aceite lá que nós viemos de um ancestral comum, seja de um ancestral comum ou de um casal comum, o fato é o seguinte, que não há conflito entre a Bíblia corretamente entendida e os dados científicos. Porque quando você fala de ciência, é algo genérico, tá? É preciso entender isso. Eu pergunto para a pessoa, quando a pessoa faz uma afirmação, eu pergunto para ela assim, como você chegou a essa conclusão? Eu quero que você me fale também, porque, né? Eu já vejo aqui um monte de gente fazendo alegação, mas não fala como chegou a essa conclusão. Então, nós preciso entender tudo isso, né? Eu recomendo que vocês vejam o meu blog, no meu canal tem muitas informações sobre isso, porque se a pessoa chegar lá no meu canal com alegações vindas de vídeos ateístas, que eu já respondi, é dose. Isso significa que você não leu. Tem gente que só leu o título do artigo, não leu o artigo. Tem gente que só vê o título do vídeo, não vê o vídeo. Aí não dá, né, pessoal? Como vocês vão aprender se vocês não verem? Eu aceito todas as perguntas, entendeu? Eu adoro responder perguntas. Eu adoro que vocês vão lá, desde que com respeito. Vocês vão lá para aprender, eu respondo com tudo uma boa, tá? Agora, entendeu? Sobre essa questão, sobre a ciência que diz, no caso ali, Levíticos, os animais ali, morcego e ave, isso já foi tudo explicado, tá? Não existe contradição entre a ciência e a Bíblia. Pronto. No caso ali. A ciência consegue provar. Não, meu querido, porque são vias diferentes. São exatamente. De novo, você está entrando em erro de categoria aqui, tá? Porque a ciência consegue provar que Júlio César cruzou o Rubicão, ô Renato? A ciência consegue provar que Cristóvão Colombo descobriu a América? Não, isso é trabalho da história. Por isso que temos arqueólogos. Ora, bolas, é por isso que na medicina, por exemplo, tem ortopedia, tem ortodontia, não existe um especialista só, existem especialidades, entendeu? É isso. Então, o fato é o seguinte, que é realmente correto, a Bíblia tem razão, né? No caso ali, quando eu falo a Bíblia, essa questão do nascimento virginal, né? Não é absurdo, né? Quando você entende o porquê, quando você entende as evidências, eu convido a verificar tudo isso, tá? Tudo isso nós falamos no Logos, e todo mundo aqui quiser lá na comunidade comentar mais sobre isso, que não dá para falar sobre isso tudo aqui na live, lá eu respondo vocês, tá bom? Você, Renato, quiser lá na comunidade fazer essa pergunta, eu respondo para você em detalhes. Aqui é só para dar uma repassada. É isso. Amém. Deus abençoe aí o Renato. Clever Santos conosco. Anjo Ateu. Luiz Lima.
Deixa eu falar aqui para o Miranda, eu não encontrei aqui o teu vídeo no meu WhatsApp, tá bom? Mas, Miranda, se você quiser aí entrar rapidinho e fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Ainda temos um minutinho aí antes de terminar. Deixa eu ver aqui. O irmão Esmeralda está dizendo assim: irmão, podemos fazer inferência do que conhecemos dentro do universo como evidência da existência de Deus? Mas é claro, eu já falei sobre isso, né? Por isso que nós temos argumento cosmológico, todas as evidências da existência de Deus. Então, evidentemente que nós chegamos, se você for honesto intelectualmente, você vai chegar à conclusão que Deus existe, por tudo. Né? Você não vai ficar entre caricaturas, né, da fé, você vai ficar examinando as evidências, você vai chegar, né? Então, ali no caso, nós já falamos que o universo teve princípio, a ciência corrobora que o universo teve princípio, né? Opa! Então, todos estão convidados aí lá na comunidade, tá bom? Então, a ciência comprova isso. O que a ciência não prova Deus, mas ela prova as evidências da criação. E tem mais a ver com o teísmo que com o ateísmo, certo? Então, quando nós vamos ver lá no caso lá, sobre essa questão do universo, o amigo aí perguntou os dinossauros, porque a Bíblia não menciona os dinossauros. Já falei sobre tudo isso no blog, tá bom? Então, as perguntas eu antecipei. Acontece que aqui nós estamos apenas também, eu estou aqui para apresentar o meu blog para quem não conhece, porque assim vocês sabem as informações por lá também, e no meu canal, já falei sobre isso. A ciência prova que os dinossauros morreram com a queda do meteoro? Sim, possivelmente foi ali, no caso na península foi ali no México, um asteroide possivelmente caiu, que causou a extinção dos dinossauros, já foi falado sobre isso, né? E o Catan, né? Então, não tem isso a ver com a fé cristã em si, né? O que no objetivo aqui é falar, há conflito entre a ciência e a Bíblia? Não há. Nós já vimos que não há. Já provei aqui para vocês que cientistas foram exatamente por ver que o universo é ordenado, que pôde desenvolver a ciência, ver que a Bíblia fala a verdade, os eventos que falam ali narrados condizem com o que a ciência, Gênesis condiz com o que diz a ciência, que nós vemos pelas descobertas científicas, mas é isso. Então, nenhum evento, nada desaprovou a Bíblia. Nada. Não tem isso. A arqueologia desaprovou a Bíblia. Não, tem um livro lá do Israel Finkelstein, que acho que é A Bíblia Desenterrada. Isso já foi comentado, já fiz uma resenha desse livro no Logos. Então, pessoal, antes de vocês verem essas alegações de céticos e ateístas, eu convido vocês a verem o meu blog, onde eu trago fontes e informações, tá certo? Aquele livro quem me perguntar, que livros eu indico para quem está começando aí no caso? Quem está começando? Eu recomendo muito aquele box do William Lane Craig, o livro dele em guarda. Tá? O William Lane Craig, isso tem no meu canal lá. Adquirindo por meu link, lá vocês têm, apoiam o meu canal. Né? Nunca, eu falo para pessoal, tudo que vocês forem comprar na Amazon, na Americanas, falem comigo antes. Porque assim eu passo o link para vocês, vocês apoiam o meu canal. E assim eu posso continuar trazendo mais vídeos aí, conteúdo para vocês. Porque não é fácil, pessoal. Fazer vídeo não é fácil. Eu dublo, eu narro, tá? Legendo. Não é fácil. Eu tenho outros trabalhos, eu sou designer gráfico. Então, não dá, entendeu? Para parar e fazer. Então, peço que vocês apoiem o canal. Os nossos canais, tanto a Arena Apologética, como os canais aí cristãos, todos. Porque todos nós devemos nos apoiar e crescermos, né? Então, aí, ajude o canal a crescer, pessoal. Porque a informação deve crescer mais que a desinformação, né? Irmão Emerson, eu gostaria de saber, porque amanhã nós teremos aqui a teoria da evolução. É claro, sobre a evolução vai estar sendo tirada a dúvida do pessoal aí do chat e amanhã sobre a evolução. Então, gente, amanhã que é a evolução, tá bom? É um assunto fascinante. Mas eu gostaria de saber sobre a Bíblia registra, né, fatos importantes. Um dos fatos importantes que mais eu fico assim presenciando, que muitos não acreditam mesmo, é do que aconteceu com a Arca de Noé. Então, assim, a ciência também já comprovou ali fósseis, né,
por isso que eu acredito que o irmão ali citou o dinossauro também, né? Porque realmente existiu, mas não tem escrito dinossauro, essa palavra, né? Na Nem o Bíblia. objetivo da Bíblia falar isso, porque foi depois, né? Muito tempo depois. Sim. Os Então, dinossauros já e foram o extintos há fato, 65 milhões. sim, porque muitos falam que é uma alegoria, que nada daquilo que aconteceu com a Arca de Noé, aquele tamanho, aquela quantidade de água, jamais que a terra iria sugar toda aquela quantidade de água. Então, eles não acreditam nisso, né? O que o Sim, irmão sim. pode falar para a gente sobre isso, para a Um gente artigo, terminar? sim, tem um artigo completo no meu blog sobre isso, dividido em 4 partes, inclusive. Pode resumir um pouquinho aqui para a gente? Evidentemente que eu acredito que existiu exatamente. O que acontece é o seguinte: houve um evento catastrófico no passado, essa questão do dilúvio, sim. No caso ali na Mesopotâmia, houve, e é por isso que a Bíblia relata sobre isso. E daí, no caso, como houve esse evento, não é que Gênesis imitou, já provei isso, que Gênesis não copiou, não imitou de mitos babilônicos, coisa nenhuma. Já falei que ambos derivam da mesma fonte, né? Já falei isso. Tanto é que todos os povos do mundo têm uma história sobre o dilúvio. Se você pegar índios, se você pegar... Todos os povos do mundo têm uma história sobre um dilúvio que aconteceu, tá? Se ele foi global ou local, isso é coisa de estudado, mas houve sim, é real, né? Evidentemente sobre isso, né? Nós vemos lá no caso o casal, Noé, sua família, né? Então peço para que vocês, pessoal, antes de terem esse preconceito de pensar que é apenas mito, mito no sentido de falso, não é que todo mito é falso, não. Todo mito tem há mitos que são de verdade. Examinem, pessoal, examinem com cuidado, estudem, não vendo essas desinformações, mas vendo informações corretas, tá? Então ali já falou sobre isso, já falamos sobre isso amplamente, né? Tá vindo várias perguntas aí, né? Já antecipando a teoria da evolução, né? Já falei, pessoal, não há conflito entre a Bíblia, a teoria da evolução. Já falei que não há sobre isso, pessoal, não façam isso. Vocês vão estar cometendo equívoco tremendo. A interpretação, tá? Porque Deus pode ter usado a teoria da evolução apenas nisso, eu estou dando uma palhinha aqui, eu estou atropelando aqui o assunto. Hein? Ela simplesmente trata da adaptação dos seres, ela não tem a ver com a origem da vida, não tem a ver. Tem a microevolução, a macroevolução, evidentemente que a macroevolução é equivocada, é polêmica, a microevolução sim tem mais sentido. Né? Mas esse é um tema mais favorito dos ateístas para atacar a Bíblia, né? Que é totalmente ridículo isso. Os ateístas que tentam, e a Bíblia contra a teoria da evolução, é ridículo, nada a ver. É um desentendimento tanto da teoria da evolução como da Bíblia, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver, já falamos sobre isso. O artigo Adão e Eva Evolução fala sobre isso. Então, essa questão da Arca de Noé, de eventos ali, reais históricos, aconteceu sim, não é conto da carochinha. Né? Só que é preciso você entender o que o autor está dizendo no seu devido contexto. Tem autor, gente que fala lá, tem a teoria lá, será que Moisés escreveu? Foram teoria lá, e já falando tudo sobre isso. Realmente foi Moisés que escreveu o Gênesis, não inventou, hein? Eu estou dizendo que Moisés escreveu porque ele foi inspirado e consultou fontes. Ele consultou a história, ele consultou ele consultou, assim como Lucas, que é um historiador, Lucas, ele entrevistou, ele pesquisou, como todo historiador faz, né? Que o historiador não tem uma bola de cristal ali que ele vai pesquisar, ele vai investigar, certo? Porque é engraçado o ateísta, né, o Sandra? Eles têm dúvidas sobre qualquer um, né? Eles não têm dúvida sobre ninguém, né? Homero, Júlio César, Alexandre o Grande. Mas quando chega na Bíblia, eles começam a inventar dúvidas, né? Começam a inventar. Será que existiu? Será que Jesus existiu? Será que a Arca existiu? Para eles é tudo fantasia, o que é absurdo. Né? Há historicidade, a Bíblia tem razão, já falamos sobre isso. Então é isso, meu amigo. Tudo, né? É isso aí. Então, gente, olha, chegamos no final. Eu só quero agradecer aí ao pessoal que esteve aí conosco, compartilhou, que deixou seu like, pessoal novo aí que chegou, já se inscreveram no canal. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Agradecer, né, o Pastor Maia, Pastor Elton Maia,
pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos ver quem esteve aqui conosco. Edmar Ramos, agora dando tchau, tá, gente? Tchau. No Way, Cones, Nery, Luiz Lima, Lincoln, deixa eu ver, Anjo Ateu, eu já falei, né? Josué Soares, Deus abençoe. E o Dimar, sempre conosco aí. O David Marques também, vou puxar a sua orelha. O Osmivaldo. Deixa eu ver quem mais estava aqui. Forte abraço também para sua irmã, viu? A irmã Fátima, né? Fátima Oliveira. Ela mora também aí em Marília. Ela gosta de estudar, também, muito bom. Legal. Renato, Deus abençoe, do Play. Gente, olha, irmão Emerson, pode dar as suas considerações finais, tá bom? Perfeito, pessoal. Terminando aqui, no caso, muito bom participar com vocês, adoro estar aqui, né? Gosto do convite do pessoal e tudo mais, né? Eu convido todos aí, pessoal, que não conhece o meu blog, porque muitas dessas perguntas, todas essas perguntas já estão lá também, mas também vocês podem comentar lá na comunidade do meu canal, estão bem-vindos todos que vieram lá para aprender, tá certo? Porque nós aí divulgamos, nós somos parceiros aí de cursos, né? Eu tenho meu curso de apologética, né? Nós damos aí, temos alunos, temos curso de grego e hebraico, quem quiser se aprofundar, para que você possa entender mais, se aprofundar no estudo bíblico correto, tá certo? Então vocês vão ver aí, vocês vão aprender mais sobre ciência, sobre religião, sobre cultura, né? Nós falamos sobre tudo isso, filosofia também, né? No caso tem tudo ali. Então eu estou trazendo, pessoal, no meu canal, vídeos que não tem no Brasil, autores e pensadores que não tem no Brasil. Eu trago o Frank Turek, como o Leandro mencionou ontem, é demais o canal dele. O canal dele chama Cross Examined, né? É fantástico o canal dele. Porque é o seguinte, nos Estados Unidos a apologética está mais adiantada, já é mais do que no Brasil. No Brasil, sim, nós temos a religiosidade bem forte, isso é muito bom. Mas essa questão da apologética, debate, é uma coisa mais, né, dos Estados Unidos. E eu trago aqui também, né? Então, eu trago autores, William Lane Craig, né? O John Lennox, né? Estou trazendo, tentando trazer debates aqui, debate dá mais trabalho para legendar, tal, e por isso que eu preciso de apoio do pessoal. Então, pessoal, nós trazemos coisas de alta qualidade aqui, né? Nós trazemos aqui em português, né? Coisas, então, vocês podem aprender. Então, nós temos, claro, eu gosto muito do Rodrigo Silva, aqui no Brasil, um grande arqueólogo, muito bom das evidências, e também sobre isso. Então, nós trazemos lá, peço para vocês conhecerem, nós trazemos lá material desse aí e tudo mais. Então, conheça aí, pessoal, o blog, logosapologética.com, sigam, e o canal, né, Logos Apologética, né? Tudo bem. Amém. Deus abençoe, irmão Emerson, por trazer, né, mais uma parte de conhecimento aqui no canal e que possam vir mais vezes aqui juntamente conosco. Amém. É isso aí. Pessoal do chat, Deus abençoe. E vamos abrir os braços. Deixa eu mudar aqui a câmera para a gente se despedir. Aê! Gente, forte abraço. Pastor Elton Maia, que está nos assistindo, forte abraço aí no suporte. Meu amigo Ronaldo Lima, poxa vida, poderia continuar aqui no chat. Então, tchau, gente. Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Gente, forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, gente.